Olá, boa noite para todos. Vamos aguardar, vamos aguardar o Rabino que vai estar entrando já já. Já tornou para o Canadá. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Boa noite, boa noite. Olha, já entrou, muito bom. Olá, Rabino. Olá, querida Sara, boa noite. Boa Tudo noite. bem? O senhor já está em casa, graças a Deus, né? Aliás, o senhor, como o senhor é morador do mundo, qualquer lugar acaba sendo a sua casa. Sim, esse dia, nessa geração de globalização, temos sentir em casa em qualquer lugar. Sim. É verdade. Então, bom, Rabino, então deixa eu só fazer como sempre, porque às vezes nós vamos ter aqui pessoas que não conhecem o senhor, que não me conhecem. Então, vamos iniciar fazendo aqui uma breve apresentação. Então, eu Por sou a favor. Jaqueline Diniz. Trabalhei com arquitetura, com decoração de interiores uma vida toda, e de anos para cá eu estou usando o meu conhecimento espiritual numa outra atividade em paralelo à atividade da decoração, que é a harmonização de interiores, usando a Cabala e o Feng Shui, essas sabedorias milenares que fazem uma união entre o material e o metafísico, uma forma da gente transformar a nossa casa, a nossa empresa num ambiente sagrado. E para falar de sagrado, aquela pessoa que me auxiliou muito, que é o meu mestre, a fazer essa união, que é o Rabino Joseph, que eu já conheço há muitos e muitos anos. Ele é autor de muitos livros sobre Kabbalah, também dá aulas ao redor do mundo, conforme a gente falou, como cidadão do mundo, sobre essa sabedoria, que não é uma religião, mas que ajuda a qualquer pessoa, não só pessoas da tradição judaica, a aprofundar dentro da sua espiritualidade. E hoje, Perfeito. o Obrigado. nosso tema vai ser a respeito de experiências que nós já tivemos em viagens. Eu só queria lembrar, Rabino, que na semana passada nós tivemos aquele nosso encontro falando sobre Shavuot, e nós amanhã vamos fazer uma semana que nós passamos dessa data tão importante que foi Shavuot. Então, eu vou passar agora as palavras aqui para o senhor, se o senhor quiser falar alguma coisa, só para fazer um link sobre Shavuot e essa nossa conversa de hoje. Pois é. Primeiro, boa noite a todos os participantes nessa live de hoje e também obrigado a Sara por sua iniciativa de fazer essas entrevistas, essa troca de opiniões, palavras com relação a Kabbalah. Para desmistificarmos os mistérios da Kabbalah, que realmente tem essa intenção de desmistificar tudo que é ligado ao universo, à criação, ao ser humano e também, mais uma vez, o assunto das vivências espirituais. Nós falamos na última vez sobre não só a festa de Shavuot, mas também a vivência da subida no Monte Sinai, justamente naquela data, para passarmos a vigília escalando a montanha e ficamos acordados a noite toda, que foi uma vivência muito, muito profunda e rica. Isso mesmo, Kabbalah não é só uma teoria. Tem muita teoria, tem muita coisa para estudar na Kabbalah. Mas, sem a vivência emocional, sentimental e espiritual, as palavras podem ficar nos livros, as palavras podem ficar vazias ou sem sentido. Quem dá o sentido das palavras e dos conceitos somos nós, nossas vivências. E a gente, às vezes, eu encontro com meus amigos e amigas, até alunos, eu passo as minhas vivências espirituais. E sempre tem essa dúvida, como eu posso saber se essa vivência
é uma vivência verdadeira ou uma fantasia, uma invenção minha? É uma dúvida que eu preciso enfrentar, eu enfrento muitas vezes. E a Kabbalah, mais uma vez, é um estudo, mas também é uma mudança de nossa visão do mundo. Ela Eu, muda, sim, não, ela muda a nossa visão. eu queria aproveitar isso que o senhor está dizendo, quando o senhor fala sobre mudança da visão do mundo, fazendo uma conexão com Shavuot, na realidade, a outorga da Torá, que o senhor falou na semana passada, essa possibilidade que na noite de Shavuot nós recebemos, né, de Moisés, que abriu para nós a possibilidade de sermos atuantes e criadores em manifestar aqui no nosso mundo físico essa luz. Perfeito, exatamente. Isso é o assunto da saída da escravidão. O escravo não é um escravo físico. A escravidão, ela se expressa quando a gente não tem controle do nosso destino. Então a gente fica escravo, escravo às circunstâncias, escravos às influências externas, sem controle. E agora vem essa mudança de visão, que é uma mudança de sair da visão absoluta, concreta, para uma visão mais subjetiva, pessoal, particular. Por exemplo, quando se fala sobre fé, a fé em Deus, todo mundo conhece o conceito, mas será que todo mundo entende e compreende o que isso significa? E a gente fala que Deus está dentro de nós. Então, a fé em Deus, segundo a Kabbalah, é realmente a confiança, é a fé que teremos em nós mesmos. E não é um fator lá fora, seja Deus, governo, médico, com todo respeito. Mas, afinal, o controle do nosso destino vem de dentro e não de fora. Por isso, as vivências espirituais e cabalísticas são tão importantes para resgatarmos a fé verdadeira e autêntica em nós mesmos. E aí, com segurança, a gente pode atuar, Rabino. Porque enquanto a gente Ah, fica esperando o outro, né, a situação do livre, do escravo, a responsabilidade, a pessoa livre assume, é responsável e age. Ela tem essa escolha. O escravo, ele se deixa levar, mas ele também não é responsável, mas ele também não pode fazer nenhum nenhuma tipo. escolha. Exatamente, pois é. Sim. Então, quando Moisés trouxe para nós essa nova consciência, não só da outorga da Torá, que foi um evento físico, mas é uma consciência, como se falou, co-criadora, para que o ser humano não só determinar o seu destino, mas também se transforme em co-criador, para participar na criação, no processo da criação do universo e também da sua vida. Olha, nós vamos, Rabino, entrar em detalhes contando sobre a nossa subida do Monte Sinai, mas eu gostaria só de falar um detalhe que eu não sei se... é uma coisa que eu acabei não conversando com o senhor, mas que eu acho que está tão dentro desse nosso contexto. Dentro da Cabala, a gente faz o estudo da leitura da porção semanal, e essa semana nós estamos nessa porção em que o sacerdote, no início dela, ele acende, né, as velas da menorá. Mas o senhor sabe que em português existe uma particularidade, porque a gente estuda a gemátria, em que dentro da linguagem hebraica, que é essa linguagem mágica, as palavras têm muitos sentidos. Mas nessa semana o português ele está sendo assim muito bem empregado nesse duplo sentido. Por quê? Acender a vela em português, acender, ligar a vela se escreve sem um S. E quando a gente coloca um S, acender é fazer uma ascensão. Então, assim, enquanto a gente está lendo tudo no pé da letra,
Pode ser, então, que o sacerdote, o sumo sacerdote, vai simplesmente ligar as velas. Mas da forma que não é lehadlik, mas behalotha, nós vamos fazer uma ascensão. Então, eu só queria Perfeito. passar isso para todos, já que nós vamos subir o Monte Sinai novamente. Então, justamente, nós vamos falar sobre esse livro, Rabino, nesta semana. Nada é por acaso. É um processo de ascensão em que nós somos realmente, pela nossa vontade, pela nossa responsabilidade, pelo nosso querer, o sumo sacerdote das nossas ações, de tudo que a gente estiver fazendo. Sim, a ascensão no Monte Sinai para também acender a chama da nossa alma, a chama da luz dentro da nossa alma. Isso vem juntos, a ascensão e o acender. Sim, muito bom, perfeito. Gostei. Gostou, Rabino? Então, Rabino, olha, então aproveitando também que nós estamos em Gêmeos, a gente vai ter essa dualidade. Quando a gente fala sobre viagem espiritual, ou melhor, quando a gente fala sobre viagem, e aí a gente fala sobre viagem espiritual. Nós já viajamos muitas vezes juntos, muitas vezes para Israel e para muitos outros destinos. E as pessoas falam para mim, mas você vai viajar de novo com o Rabino? E de novo para Israel? Fazer o quê? O que você vai fazer lá? Você já não conhece? Então, tem uma grande diferença aí, Rabino. Por favor, qual é a diferença entre uma e outra? Sim, então, é isso mesmo. Quer dizer, essa vivência que a gente faz. Claro, para vivenciar a Kabbalah, tem muitos meios. Retiros, seminários, congressos e também as viagens. Que eu explico, não é uma viagem turística para ver pedras, para ver coisas fixas e também museus e monumentos físicos. Sim, isso faz parte. Mas a gente quer transcender, essa consciência transcendental, de transcender o físico para interagir com a energia cósmica, a energia metafísica que está sendo revelada naqueles pontos, naqueles centros metafísicos ao redor do nosso planeta. Tem lugares onde tem uma concentração muito grande e tem outros lugares com menos. A Terra Santa é realmente uma terra com muitos centros energéticos, metafísicos, que podemos ir lá e ativar e vivenciar. E cada vez que a gente vai lá, é uma outra vivência. É o mesmo lugar, mas a energia, a vivência, é completamente diferente. Que faz parte também da nossa evolução e crescimento espiritual. Cada vez, Rabino, que nós estamos pisando nesses locais, independente de serem locais sagrados ou não, assim, puxando para esses últimos detalhes que nós falamos, né, sobre ser o sumo sacerdote e ativar para a ascensão, muitas vezes a gente vai para esses locais e as nossas memórias intelectuais e lógicas a gente pode até esquecer. Mas o sentir, essa vivência do sentir, ela se manifesta quando ela é ativada naquele local. Quer dizer, nós ativamos em nós mesmos uma consciência que já está presente lá e que foi esquecida e que, ao mesmo tempo, nós, como agentes e como canais e como sumos sacerdotes, também levamos uma energia para ativar a energia daquele local também. Né? É um fluxo e refluxo. Então, por isso, tantas viagens e tantas vezes no mesmo lugar. Sim, sim. E tratando isso, a gente entra no assunto da reencarnação. Tem muitas pessoas que nunca se viram nessa vida, por exemplo, no Egito, ou na Pérsia, ou em Marrocos, ou qualquer outro lugar. E quando a pessoa pisa naquela terra, alguma coisa fica ativada. Olha só, isso não é um lugar estranho para mim. Tem uma memória. Essa memória genética espiritual vem das reencarnações ou vidas passadas que a pessoa está resgatando para ampliar a sua vivência, para entender por que nasceu,
Hoje, nessa geração, nesse país, como, por exemplo, o brasileiro. O que o brasileiro tem com o Egito? Aparentemente nada. Mas não. Fora do local físico, quando a gente transcende o tempo, o espaço, a gente começa a relembrar as nossas vidas passadas e a Kabbalah explica que nossa geração é a reencarnação da geração da Atlântida. Então, quando se fala sobre Egito, a gente pensa Egito, Cairo, aqueles problemas, política, mas não tem nada a ver. A gente, em nossas viagens, a gente transcende o tempo e começa a interagir com a geração de Atlântida, que deixou as suas marcas nas pirâmides, nos templos sagrados no Egito. Então, é algo bem além do Egito conhecido. O senhor, aí é que as palavras do senhor, elas ecoam assim na minha mente. E aí agora eu vou repetir uma coisa que o senhor sempre fala: templo sagrado. Tempo sagrado é o atemporal. A gente entra numa dimensão de tempo, espaço, que está além do nosso físico. E bem além. E aí nós conseguimos realmente despertar certas memórias dentro de nós. Sim. E jamais dentro desse nosso cotidiano nós conseguiríamos ter espaço na nossa cabeça, né? Porque as nossas obrigações, o nosso dia a dia, o nosso fazer, nossa, tudo isso nos ocupa tanto, né, Rabino? São, na verdade, aquelas fazeres, aqueles compromissos viram uma concha que fecha a nossa consciência energética. E quando a gente sai da casa, dos compromissos, do trabalho, daquela correria das preocupações, então a gente entra num portal. É exatamente, o templo é um portal do tempo, que nos leva para o que a gente chama o tempo dos deuses e das deusas. E agora a gente está mergulhando também no assunto que é ligado ao monoteísmo e outros conceitos que a Kabbalah trata também. Mas uma observação com relação ao livro, Nos Passos do Hebreu, que explica toda aquela trajetória de nossa viagem, que na verdade é uma trajetória de escravidão para autolibertação. E o hebreu, você mencionou o assunto do judaísmo. O hebreu não é necessariamente o judeu. Hebreu, segundo a Kabbalah, é uma função de alma. Todas as almas têm uma função de hebreu que significa literalmente criar uma ponte. Uhum. O hebreu é aquele que cria uma ponte entre o mundo físico e o mundo metafísico. É o metafísico que é a fonte da nossa autolibertação. Quando a pessoa fica escravo no físico, pronto, ele perde tudo. Desse conceito material, de todos os ismos em que fazem a gente achar que o egoísmo justifica qualquer coisa, Rabino. Nós estamos vivendo isso hoje ao redor do mundo com tantos conflitos, né? A gente liga o noticiário e a gente vê tudo que está acontecendo e tanto, se olhar ainda para o nosso passado presente, tantos ismos, fascismo, nazismo, comunismo, muitos ismos que usaram do indivíduo como justificativa para fazer, infelizmente, Essa confusão. Exatamente, Sim. exatamente. Então, Rabino, vamos tentar sair do caos e compartilhar dentro dessa possibilidade de fazer a ponte um pouquinho sobre o nosso livro do Egito. Eu estou dizendo nosso, Rabino, porque assim, eu fui parte da criação dele sem saber. Eu só Certamente, eu nosso segui meu livro. instinto. Eu só segui meu instinto. E, assim, para quem não sabe, porque nós já falamos tantas vezes essa história, eu ando atrás do Rabino sempre com um gravadorzinho. E eu gravo tudo, tudo.
aula, palestra, viagem. Lá estou eu do lado dele para realmente eternizar todas as palavras que saem, né? Toda essa sabedoria que o Rabino canaliza para nós. E essa viagem não foi diferente. Tudo foi gravado, absolutamente. E depois foi transcrito e transformado neste livro. Todas as imagens que eu tirei, muitas também estão aí no livro. Então, assim, esse livro que é Filho do Rabino, ele tem uma partezinha da Sara também, que também está. Rabino, esse trabalho da ponte é o que eu mais gosto de fazer. Nossa, em Sim. todos os sentidos, graças a Deus. Entendi. Então, esse livro maravilhoso, nós fomos fazer essa viagem, Rabino, o senhor se lembra que era justamente o início da Primavera Árabe e todos diziam para nós, o que vocês vão fazer no Egito? Pois é, foi o ano 2012, sim, justamente na Primavera Árabe, que também surgiu também no Egito, e foi um momento bem crítico. Agora que as nossas viagens não é só para nós. A Kabbalah fala sobre consciência quântica, para o bem do coletivo. Não foi por acaso que um grupo brasileiro pisou na terra do Egito, justamente naquela época das eleições, o nosso guia estava falando sobre as eleições, aquela perturbação política. Eu falei ao grupo, estamos aqui não para interagir nada com a política, mas estamos aqui no Egito para ajudar o povo egípcio, que tem uma história muito rica, muito longa. Isso não é um povo de ontem, que tem aquela cultura das pirâmides, a cultura da Atlântida, a cultura egípcia antiga, tão rica. E estamos aqui para resgatar e ajudar o povo a escolher o melhor destino para ele. Não para interferir na escolha, só para trazer a luz da consciência que vai ajudar o povo a fazer a melhor escolha para ele. E realmente a nossa viagem foi a primeira vez que eu pisei na terra do Egito, que foi uma grande revelação para mim, porque ao longo da viagem eu senti como eu retornei para minha casa. Agora, eu não nasci no Egito, nasci no Iraque, tudo bem, mas sou israelense, sou judeu. Praticamente não tem nada a ver fisicamente nessa vida com a terra do Egito. Mas foi a recomendação da Jane Ribeiro, que temos que também mencionar ela, Com que faz certeza. parte do nosso livro, da nossa viagem. E sim, fomos lá e fiquei mais ou menos encantado por algo que eu nunca imaginei que eu ia descobrir nessa vida, nessa encarnação. Então, tudo claro, tudo ficou gravado e também ficou transcrito, virou um livro que descreve essas vivências espirituais, não só minhas, mas do grupo inteiro. Quando nós falamos sobre vivências espirituais, aquela dúvida, será que é uma invenção, fantasia minha ou particular ou uma vivência verdadeira? Tinha muitas vivências de encontros com entidades. Quando fizemos a canalização, que abri os olhos e perguntei ao grupo, olha só, vocês sentiram a entidade, a presença? E todo mundo falou sim. Então, quando a vivência é uma vivência em comum com outras pessoas, isso vira uma realidade. Não é uma fantasia mais. Rabino, só para as pessoas que talvez nunca tiveram oportunidade de estar numa viagem com o senhor, numa viagem espiritual, as suas viagens, nós temos assim atividades que são um pouco diferentes das atividades de uma viagem de turismo, porque em cada local que nós visitamos, são feitas meditações, são feitas orações,
em grupo. Conexões. O senhor Sim. canaliza muitas informações para todos nós. E a viagem em si, Rabino, ela acaba se tornando um processo, né? O senhor sabe que eu estava refletindo antes de começar a nossa live, e eu comecei a pensar no assunto da terra prometida, no assunto do retorno ao paraíso, e do mesmo jeito que o povo hebreu, que agora está no deserto, né? Nós também estamos, né, no deserto, passando por um processo, e nessas viagens a gente passa justamente por esse processo de viagem interna, acessando dimensões. Quer dizer, a gente fala que a gente está acessando os mundos superiores, mas nós estamos acessando pontos dentro de nós mesmos, em que em outras ocasiões a gente não teria como ligar esse botão, Perfeito, sim, sim, sim. né? A alma, nossa alma, ela fica adormecida. E sem fazer algo físico para despertar a nossa alma, a pessoa nasce sem saber por que nasceu. A pessoa vive sem saber por quê, para quê, qual o sentido. E no final a gente morre sem saber por quê morrendo e por que a gente passou a vida. Então, esta escuridão da escravidão e da ignorância realmente é o pior castigo para qualquer pessoa que não aguenta de viver nessa escuridão. E a luz da Kabbalah, a luz da sabedoria, a luz da própria alma da pessoa vai iluminar o seu caminho. E é absolutamente transformador. Absolutamente. É assim. Quer dizer, uma viagem é uma vivência para todo sempre. Para todo sempre. E nós fizemos viagens não só para a Terra Prometida, mas, a Terra Santa, mas também fizemos viagem para a Pérsia, a Turquia, Marrocos, Peru, Espanha, com a intenção de ativar aqueles centros energéticos lá fora e também dentro de nós. Sim, sim, porque nós somos responsáveis pelo nosso planeta, pela nossa casa. E hoje em dia, não tem como ficar fechado numa concha, tentando cavar ou esconder a cabeça na terra e pensar que o problema vai passar. Ela não vai passar, a não ser que a gente resolva o problema. Então, olha, e aí, assim, eu faço uma reflexão aí com o senhor. Nós começamos a fazer essa nossa escalada do Monte Sinai, eu acho que eram 11, 11h30 da noite. Nós, era a nossa primeira vez. Eu penso que ninguém podia imaginar quantas horas, quanto tempo. Eu sempre comento com as pessoas conhecidas, quem está acostumado, às vezes, a viajar para os Estados Unidos, para esse, ou sei lá, para a Europa, quando vai fazer uma certa atividade que requer um pouco de esforço, normalmente eles falam: olha, se você tem problema no coração, se você aguenta tal coisa, eles sempre fazem os avisos para a pessoa estar preparada, né, no que ela vai encontrar ali na frente e poder, por sua escolha e vontade, assumir o risco daquela atividade que ela vai fazer. O O senhor esforço, se sim. lembra quantas horas nós subimos naquela noite? Se não me engano, foram quase 5 horas. 5 horas subindo. E olha, nós iniciamos, e o senhor lembra, no início, várias pessoas do grupo estavam falando, falando, falando. E conforme o tempo foi passando, porque era muito escuro em volta de nós, a gente não Sim. enxergava nada, a gente só enxergava aquele pedacinho, aquele passinho O na nossa vídeo. frente. E Sim. a gente ia seguindo aquele caminho, que é um deserto de pedra, né? A montanha é um deserto de pedra. E aí eu quero aproveitar esse momento para falar para o senhor uma coisa que, de forma prática, a gente fala muito, mas prático eu tive essa vivência. No meio daquela escuridão, a gente tinha o caminho, mas a importância do líder e do mestre, porque assim, naquele momento eu sabia, nós estamos subindo o Monte Sinai, mas onde está o fim? Quanto tempo eu vou andar? Aonde eu vou andar? O que eu vou. A gente não sabe.
Não Mas sabia. através do mestre que passa a sabedoria e passa a indicação daquele caminho, a gente sente a segurança de continuar caminhando, mesmo que a gente não saiba para onde a gente vai. Então, assim, eu agradeço muito de eu ter tido pessoas iluminadas no meu caminho nesses momentos. O senhor, naquele momento, a Jane, naquele momento, foram, assim, presenças muito importantes, porque na volta, quando já é dia, e a gente consegue enxergar e a gente vê o que a gente fez, a gente não realiza como nós fomos capazes de Sim. finalizar aquela jornada. E realmente, se tivessem falado antes, acho que ninguém do grupo teria aceitado ir, Rabino. Ainda bem que foi escuro. A gente não viu a altura do Monte Sinai. Exatamente, exatamente. Mas é que assim, o senhor é mestre, né? Mas nós, assim, como pessoas que estão aprendendo. Muitas pessoas, às vezes, o senhor sabe, eu também dou aula, né? E aquela pergunta, de novo, de sempre, qual é a missão da minha alma? Às vezes a pessoa não sabe a missão da sua alma, mas quando ela está seguindo aquela sabedoria que toca no seu coração, a sabedoria que o mestre canaliza, ela tem um indicativo de onde ela deve ir seguir para conseguir fazer a missão da alma dela, né, Rabino? Aquela noite foi assim, nossa, tantas metáforas para serem apresentadas numa vida. E eu É, sugiro às pessoas que não têm, que comprem esse livro, porque realmente ele é, nossa, uma vivência metafísica, que ao é, ler, a sim, pessoa sabe, ao abrir um livro, a gente está abrindo um portal, né, Rabino? sim. Sim, 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 concordo. E você falou certo. Por isso, nos passos do hebreu, e a gente fala sobre Abrão, o primeiro hebreu, e a Sara também, a esposa de Abrão, a primeira hebreia, sim? E nós somos descendentes do hebreu. E o nosso mestre, nesse caso Abrão, ele abriu para nós um novo caminho, para toda a humanidade. O caminho dessa conexão com o divino. Mas simplesmente até hoje as pessoas andam perdidas nas religiões, na fragmentação, nas brigas, nos conflitos. E a linguagem da Kabbalah, a linguagem do hebreu, como o Papa Francisco fala, que cada ser humano deve ser, mais uma vez, uma ponte. Não criar muralhas e muros e paredes, mas criar pontes. Então, na linguagem da Kabbalah, é o hebreu. Sim, E criar pontes. o senhor faz o papel do hebreu, inclusive, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Rabino, ele tem feito algumas viagens para a Amazônia para resgatar não só a essência da Terra Prometida, que o Rabino também sempre fala que a Terra Prometida inclui o Egito, Israel, a Terra Santa, é Sim, toda aquela área, né? Mas o senhor sim, não se atém só àquele lugar, né, Rabino? O senhor também entrou na selva para resgatar a nossa essência como brasileiros e como cidadãos do mundo, cidadãos do mundo que têm uma origem que precisa dessa harmonia que os povos indígenas podem trazer para nós. sim, sim. Falando sobre a Terra Santa, e mais uma vez, a gente não pode fechar a mente. A gente fala sobre a consagração da Terra. Em qualquer lugar que o ser humano pisa para consagrar a Terra, vira uma Terra Santa. Para o povo indígena, a Amazônia é a Terra Santa deles. Eles consagram. Talvez para mim, eu não sei como consagrar a Terra Santa da Amazônia. Por isso, eu preciso aprender do xamã, do cacique, do povo, como respeitar a Amazônia, como respeitar e dar respeito e valor à terra da Amazônia para consagrar ela, para virar também uma terra santa para mim. Então, a Terra Santa não é só um lugar só. Sim. Podemos falar que a Terra Santa, que é Israel, ou a Palestina, ou aquela região,
tem uma concentração muito forte. Tudo bem, mas afinal, todo o nosso planeta é uma terra muito, muito, muito santa, mas temos que aprender como consagrar ela e manter a santidade dentro de nós. Uma pessoa que não sabe como consagrar, uma pessoa que não tem santidade dentro de si, como ele vai consagrar aquela terra? Ele vai só abusar ela, como a gente está abusando. Até a prometida, a gente está abusando ela. Ou o planeta, estamos abusando. Isso é uma lição que acabaram também através da resgate da cultura dinâmica, a gente quer ensinar a todos os povos. Que bom. Então, Rabino, de novo, né? Só para deixar bem claro que a pessoa pode estudar Cabala, pessoa de qualquer religião. Nós não precisamos nos ater aqui em fragmentação. Cabala, a linguagem da união. A gente pode abraçar todo mundo, inclusive os povos indígenas, que têm tanta sabedoria e tanta harmonia com a natureza. Né? Nós vamos amanhã ou depois nós vamos estar nesse festival de Asalá, em que a iluminação de Buda aconteceu e ele embaixo da árvore mostrando como quando a gente faz esse contato com a natureza, como a gente consegue entrar dentro dessa harmonia, a gente consegue entrar dentro da iluminação. Sim, sim, até a árvore tem tanta coisa para nos ensinar, tanta coisa. Aquela árvore que vive, que sustenta, em termos da linguagem indígena, é a árvore que sustenta os céus para não caíssem dentro da terra. Sim? Ela sustenta. É um pilar, que nem o justo. Então, Rabino, e me diga os próximos planos, porque eu estou ansiosa para saber das próximas viagens. Sim, na próxima viagem. Eu sei que estamos passando uma época de muito aprendizado, principalmente como devemos respeitar a natureza. Mas a vida vai continuar e já temos uma data da próxima viagem para aquela região da Terra Santa, a Jordânia, no mês de maio 2021. Temos bastante tempo para planejar e pensar e organizar essa viagem, que também toda a intenção é transcender todas essas fronteiras, sim? Apagar as fronteiras e interagir com aquela terra, que é uma terra sagrada para as três religiões, judaica, cristã, muçulmana, e na verdade mais religiões. Os Drus, sim? E também Bahá'í. Então, é um lugar muito sagrado para muitos povos. E a gente visita sinagogas, igrejas, mesquitas, a gente interage com toda a cultura, diversa cultura que aparece, que existe naquela região. Para quê? Para também trazer uma mensagem. Mensagem da harmonia, mensagem do amor, da paz. E o brasileiro realmente tem um dom. É um dom, uma dádiva divina de ser um povo de paz, um povo que traz na sua alma aquela consciência da paz, da alegria. E a gente fala sobre alegria como a força mais poderosa da cura. Da cura. E o brasileiro tem o dom de ser alegre sempre. E temos que manter a alegria. É por isso que o senhor gosta do Brasil, né, Rabino? O senhor já vai Eu ficar gosto do Brasil brasileiro. e também do brasileiro. Sim, como você sabe, tenho duas filhas que nasceram no Brasil e sou bem orgulhoso com esse fato. Olha, o senhor está falando no assunto da cura, uma curiosidade. O senhor sabe que depois daquela viagem do Egito, essa, né? Porque depois nós retornamos anos depois, mas da subida dessa viagem onde foi feita a subida do Monte Sinai em Shavuot, Sim. o senhor sabe que eu, durante 3 ou 4 anos, não fiquei nem resfriada, não adoeci. Eu acredito. Estou fazendo aqui só um comentário, cada um faz o desdobramento que quiser. Mas nós
sendo agentes para manifestar, né? Manifestando luz, manifestando esse querer ser sócio do nosso Criador maravilhoso e perfeito, né? Com essa Sim. intenção, dedicando, assim, colocando o nosso esforço em trazer essa palavra, Rabino, pelo exemplo, né? Em querer trazer a luz para a nossa vida, porque a gente já vai estar iluminando todos os outros. Ele nos dá Amém. muitas bênçãos, né, Rabino? Ele Ah, automaticamente nos preenche. sim, é um A gente, retorno. É um retorno imediato, do curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, pois a gente é. entra num caminho que é paralelo ao caminho físico. O caminho físico, do curto prazo, é muito bom, talvez, mas do longo prazo, a gente paga um preço muito alto. O caminho espiritual, quando mais a gente anda, mais o retorno, o prêmio, o retorno, o ganho, é para o longo prazo. É um investimento. Quando a gente viaja, tem pessoas que perguntam, mas por que para lá, para cá? Eu falo, é um investimento para o nosso bem-estar, como você falou. Você deu um exemplo de não pegar nenhum resfriado. Mas tem outras coisas, bem além, que a gente percebe que dá um retorno. É um investimento para o longo prazo. Se a gente pensar, Rabino, que a causa de qualquer dor e doença, ela se manifesta primeiro no plano metafísico por conta de uma Sim, ruptura, de um bloqueio. A luz não consegue entrar, então as sim, doenças, as dores começam a se manifestar. Né? O sim, mesmo próprio vazio, que muitas vezes a pessoa tem tudo, mas ela sente aquele vazio. Ela sente o vazio da luz, porque a alma dela está clamando, né? Para que ela se mexa e faça alguma coisa. E realmente ter oportunidade de poder participar de uma viagem ou dessas atividades que o senhor está sempre proporcionando, sejam palestras, sejam o congresso, e também, Rabino, eu não estou nem falando, o senhor, eu sou sua, de certa forma, porta-voz, porque o senhor sabe como eu considero o senhor. Mas também existem outras sabedorias espirituais, existem outros professores. Eu gosto muito de seguir o caminho da Cabala, porque ela é a linguagem do meu coração, que o senhor me ensinou. Mas a pessoa que acha que só está no físico, essa pessoa, difícil ela se sentir vitoriosa e brilhar. Porque a gente olha e vê a pessoa pois, iluminada e fala, ela brilha. A gente tem que querer pois brilhar, sim, sempre mais. sim, sim. Cada um de nós é uma faísca da luz do Criador. Temos que aprender como ativar essa luz para brilhar. E você falou com relação à linguagem da Kabbalah. A linguagem da Kabbalah, a gente encontra ela no cristianismo, no budismo, no muçulmanismo, judaísmo também, sim. Sim, mas é uma linguagem que abre para nós aquela, uau, eu não preciso pensar que, sendo cristão ou sendo católico, o judeu é contra mim. Não, a palavra de Deus é uma palavra universal. E a Cabala, como você falou, ela traz essa palavra universal e nós somos os agentes. Não importa seja judeu, cristão, muçulmano, nós somos agentes da palavra universal da divindade. Maravilha. Olha, Rabino, muito obrigada. O nosso tempo está se esgotando. Eu queria saber se o senhor quer fazer ainda mais algum comentário, mas infelizmente nós vamos ter que encerrar a nossa Sim. conversa. Antes de encerrar, eu só queria mostrar para vocês que esse livro, Nos Passos do Hebreu, é maravilhoso. É um dos Sim. meus prediletos. Sou suspeita, mas Obrigado. é maravilhoso. Mais uma vez, é um livro que fez um registro de uma viagem muito especial do Egito para Sinai, para a Jordânia, para Israel, justamente nos passos do hebreu, seguindo os passos de Moisés,
A gente não andava 40 anos no deserto, fizemos a viagem por avião, por ônibus, mas foi uma viagem que registrou em nossa geração a saída do Egito, a saída da escravidão, para chegarmos finalmente na terra prometida de cada um de nós. Eu quero convidar a todos para um webinar no domingo, esse domingo, que será realizado às 18 horas pelo Instituto Espiritualista Divina Luz, é localizada na Bahia, sim, na Bahia, se não me engano, na Vitória da Conquista, sim, Vitória da Conquista, e naquele webinar eu vou falar sobre Kabbalah e autoconhecimento. Kabbalah é o caminho de autoconhecimento. E eu, então, logo vou estar colocando no Instagram do Rabino e no Facebook também. O Rabino vai estar fazendo a publicação dessa atividade para quem quiser fazer a sua inscrição. Lembrando vocês que logo no canal do YouTube do Rabino e no meu canal do YouTube, o do Rabino, Joseph Salton, e no meu, Jaqueline Diniz Harmonização, nós vamos ter essa live. Lá estão todas as outras lives anteriores para quem quiser rever. No meu canal, eu também estou aproveitando para colocar, nas últimas semanas eu tive a possibilidade de colocar mensagens sobre a Paraxá, sobre a porção semanal, partes de trechos de aula que eu faço toda semana. Então, nós vamos ter, inclusive no do Rabino também existe muito conteúdo sobre Kabbalah. Eu recebi muitas perguntas de pessoas que falam: eu gostaria de iniciar meus estudos, mas eu moro longe, aqui não tem professor. Então, entrem no canal do YouTube, porque nos dois nós temos bastante material, bastante conteúdo para auxiliar vocês. Eu sei que tiveram ainda algumas dúvidas. Aqui é só colocar ou no meu Instagram, Harmonia by Kabbalah, ou no Instagram do Rabino, que nós vamos ter o maior prazer em responder para vocês. E eu vou, então, fazer a minha última mensagem, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do Rabino, agradecendo a Luz por ter me dado o privilégio de ter pessoas como ele no meu caminho, me auxiliando dentro da minha missão de vida. E eu espero que vocês também. Quero ser o sacerdote da minha realidade, da minha casa, do meu trabalho, transformando tudo em sagrado para brilhar bastante e para ainda assim, por similaridade, trazer muito mais luz e para todos que estão do meu lado. Então, boa noite para todos vocês. Obrigada, Rabino. Obrigado, Sara. Mais uma observação: os livros podem ser adquiridos no amazon.com.br também. Fora do meu site, quem tem uma conta no Amazon, é mais fácil. Obrigado, Sara. Obrigado a todos. Até a próxima. Muita luz a Tchau. todos. Tchau, tchau. Amém. Tchau.